Fala, jovens, tudo bem? Essa vai ser a nossa última aula de Excel básico. Eu vou falar sobre gráficos. Se você conseguiu seguir certinho a nossa playlist de Excel essencial, você já vai conseguir se virar bastante no dia a dia com o Excel. Beleza? Então vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês aqui uma tabelinha real da produção de produtos e o custo deles em diversos anos. Vamos montar algumas análises gráficas a partir desses dados. Beleza, como é que a gente começa? Primeiro, a gente tem que montar uma estratégia de como que eu vou montar o gráfico, visualizar na mente. Eu quero analisar o quê? Por exemplo, eu vejo muita gente selecionando tudo, vai aqui em inserir, tem vários gráficos aqui, aperta qualquer um e manda para frente. Não é bem assim. Você precisa pensar primeiro, o que que eu quero fazer? Eu quero comparar uma categoria com a outra, então eu tenho que usar um gráfico de barras. Eu quero comparar uma variação dentro de uma própria categoria, então eu tenho que usar o gráfico de pizza ou de torta em inglês, né? Eu quero comparar a evolução de um item ano a ano, eu posso usar então um gráfico de linha ou um gráfico de área. Eu não vou falar de todos os gráficos, eu vou focar nesses três primeiros porque é um Excel básico. Nas próximas aulas eu quero falar de Pareto, eu quero falar de os gráficos de dispersão, como você consegue prever valores, mas fica para uma próxima. Então vamos lá. Gráfico de barras, como é que a gente faz? A primeira coisa que eu faço para montar um gráfico é não selecionar nada. Pode ser até achar estranho, mas como é que eu faço? Eu venho aqui, eu penso, qual gráfico eu quero montar? Quero um gráfico de barras. Ou de colunas ou de barras, né? O gráfico de barras é bom para você ver do maior para o menor. Por exemplo, itens. Quem vendeu mais, quem vendeu menos, quem que é o maior fornecedor, maior cliente, assim por diante. E o de colunas é mais usado para comparar categorias. Por exemplo, quem cresceu mais? Laranja, batata, cenoura, quem que está maior, quem está menor. Então, nesse caso, a gente vai usar o de colunas 2D. Sempre recomendo usar colunas 2D, nunca usar o gráfico 3D, porque ele é ruim de ver. Geralmente a pessoa não vai entender direito o que está acontecendo. Então é bom sempre usar o gráfico de o 2D. Aí a gente tem dois tipos de gráfico de barra e também o de coluna, que nesse caso é o mesmo, né? Só muda a inversão. A gente tem o gráfico agrupado, que vai ser uma categoria do lado da outra. Vai ter o gráfico empilhado, que a gente vai conseguir ver a participação de cada uma. Por exemplo, tenho 2% de um item, 5% do outro. Por exemplo, composição de água dentro do álcool. Eu tenho lá, sei lá, um álcool 90%, então 90% de álcool e 10% de água. E assim por diante. E eu vou ter também a coluna empilhada 100%, ou 100% empilhada. Que quer dizer o quê? É tipo uma pizza. Um gráfico de pizza, só que ele é feito em colunas. Ele é muito bom quando você tem mais de um 100% para analisar. Em vez de você ficar fazendo várias pizzas, é melhor fazer uma coluna 100% empilhada. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, eu vou usar a coluna 2D aqui, que é a primeira. Certo? Vai ficar esse quadrado em branco, quer dizer que o meu gráfico está delimitado para esse espaço aqui. Então, a primeira coisa, eu vou jogar um pouquinho para o lado aqui, vou apertar o botão direito e vou escolher aqui, ó, selecionar dados. Porque é aqui que a mágica começa a acontecer. Aqui que você começa a adicionar os eixos do seu gráfico. Então, eu recomendo não usar essa parte de cima por enquanto, só mais para gráficos mais avançados. A gente começa aqui embaixo, aqui, ó. Adicionar. Então, o que eu quero fazer? Eu quero montar um ano, ou sei lá, analisar os produtos. Então, eu venho aqui, ó, coloco o produto, coloco os valores dele. No primeiro aqui é o nome, né? A descrição desse produto, são produtos. E aqui eu vou colocar os valores dele, que é 2016. Eu posso também colocar, por exemplo, 2016 aqui, ó. Tô clicando, gente. Ok? Então ele vai aparecer aqui, já aparecendo no gráfico para mim, todos um contra o outro. O que que eu vou fazer? Aqui do lado, nos eixos horizontais, são a categoria, o que dá nome para essas colunas aqui. Então a gente vem vir aqui em editar e vai selecionar os produtos. Bem tranquilo, bem fácil, quando eu apertar OK, ele já vai aparecer para mim aqui a evolução de cada item. Certo? Como esse gráfico até apareceu um título para mim, eu posso clicar nele e remover esse título. Então, como eu quero fazer? Nessa análise, eu quero comparar um ano contra o outro, a evolução do material ou do produto contra ele mesmo. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui de novo, selecionar dados e vamos adicionar o outro ano, que nesse caso é 2017. Ó, cliquei o nome do gráfico aqui, mas eu posso escrever também, por exemplo, 2017. Não tem problema. Eu geralmente costumo clicar porque
porque daí a gente está usando variáveis, né? Então, por exemplo, se esse dado mudar, meu gráfico já vai mudar automático, certo? Então, vamos lá. Volume, qual que é? São os dados, são esses dados aqui. Quando apertar OK, já está ficando mais colorido. E como o quadrado aqui dos dados são o mesmo, eu não preciso ficar colocando sempre o rótulo do eixo. Eu posso colocar só no primeiro e isso será replicado nos outros eixos, certo? Então vamos lá, adicionar, vou adicionar 2018 agora e vamos colocar aqui os outros itens. Quando apertar OK, já vai aparecer os gráficos para mim aqui. Ó. Vou aumentar um pouquinho só para a gente analisar o que eu fiz. Então eu tenho aqui o comparativo de ano contra ano, só que agora está um pouco estranho porque a gente não tem uma legenda para mostrar o que cada cor dessa aqui representa. Como é que a gente faz? Se você tiver no Excel 2016, vai ter aqui esse adicionar elemento gráfico aqui, ó, no cantinho. Que eu recomendo muito você usar o Excel novo. Sempre que sair um Excel mais novo, tente usar sempre ele e atualizar. Porque tem muita funcionalidade que você ganha usando o Excel ou a versão mais nova. Certo? Então a gente vem aqui, ó, e inferior. Então, quando eu clicar adicionar, eu vim aqui escolher a legenda, né? E apertei inferior. Já apareceu para mim a legenda aqui embaixo. Ah, tá muito pequeno. Como é que eu faço? Eu clico na legenda, eu venho aqui na página inicial, eu posso aumentar o tamanho dela. Por exemplo, 16, eu posso mudar o formato, eu posso escolher um tipo de fonte diferente, eu posso aumentar o tamanho, eu posso mudar as cores. Tudo que a gente faz em célula, a gente consegue fazer em gráficos. Por exemplo, aqui ó, a gente está vendo vários números sem formatação. Então, eu posso clicar nele e eu posso apertar o botão direito e formatar esse eixo aqui. Depois eu vou fazer quando chegar no Excel intermediário e avançado, eu vou fazer um gráfico só mexendo em cada botãozinho aqui que existe no nosso gráfico. Mas por enquanto vamos fazer mais o que é utilizado no dia a dia. Vou tirar um pouco minha cara aqui, jogar meio para o outro lado aqui. E vamos editar aqui esse eixo aqui. Então, a gente tem vários aqui, a gente pode limitar, por exemplo, eu quero que apareça só até o 1000. Eu posso editar, ele já vai limitar, só que os valores que são acima de 1000, ele não vai aparecer, ele vai cortar. Então, a gente sempre é acostumado sempre a usar o automático. Só se você tiver um gráfico muito específico, eu quero limitar, por exemplo, eu tenho uma variação de 0 a 5%, eu quero só que apareça só o meio. Então, você consegue editar aqui, nas opções de eixo. O que eu queria que eu fazer aqui, nesse caso, é vir aqui em número e ajustar isso aqui para um número. Ó. Agora está mais bonitinho. Certo? Vamos fechar aqui. Também funciona igual a tabela dinâmica, eu posso destacar esse cara aqui, ó, para ficar maior, mas também vai do gosto de cada um. Certo? Então eu fiz o gráfico aqui. A gente está faltando aqui a descrição de cada um, ó, quanto que foi o percentual ou o valor de cada um. Como é que a gente faz isso? A gente clica com o botão direito e adicionar rótulos. Ele vai aparecer aqui, ó, o atingido de cada um. Tem que fazer em cada um, então tem que clicar em cada eixo separado e adicionar. Então, beleza. Agora a gente tem todos. A gente pode formatar esse número também. Ah, tá muito pequeno? Então a gente pode clicar nele. Deixa eu mover de novo aqui. Pode clicar nele e também vir aqui na página inicial e formatar. Pode colocar negrito, posso pintar o fundo, que também é legal, às vezes você quer um fundo diferente. Nesse caso eu não vou mexer. E posso mudar a cor. Outra coisa legal que dá para fazer, a gente consegue mudar a posição que esse valor está referente ao nosso gráfico. Quando eu clicar com o botão direito em cima dele, formatar rótulo de dados, vai aparecer aqui. O que você quer que apareça? O nome da célula? Da série? Eu quero o nome da categoria? Quero o valor? Eu quero que esse cara apareça em cima? Eu quero que esse cara apareça embaixo? Na extremidade interna? No centro? Eu posso fazer também esse cara rodar? Se eu quero ele... Ó, aqui nessa opçãozinha do lado, se eu quero ele mais no meio, mais no canto, se eu quero ele invertido, ó, ou é acostumado a usar esse aqui. Vamos colocar todos para vocês verem a diferença aqui. Olha que legal. Então a gente consegue mexer em várias coisas aqui. Mas por enquanto vamos se ater só à informação que a gente está vendo. Então o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver que através da análise do gráfico a gente consegue olhar melhor para ver quem cresceu, quem diminuiu.
Tá um gráfico um pouco feio, mas é porque eu fui ensinando outras coisas, mas no dia a dia não vai ser assim não, vai ser legalzinho. Outra coisa legal também é que a gente consegue vir aqui em Design e formatar automaticamente nossos dados, ó. Tem vários padrões já montados. Às vezes você está meio com preguiça de montar um gráfico legalzinho, ele já monta para você. Sempre usa esses primeiros aqui, que fica legal esse design. Vou aumentar um pouquinho o tamanho deles todos. Quando eu clicar por fora, ó, eu cliquei só aqui na borda. Quando eu aumentar o tamanho, ele vai aumentar o tamanho de tudo. Ó. Ficou um pouco grande demais, a gente vai ajustando. E dá para ir brincando com o nosso gráfico. Certo? Então, o que a gente pode analisar aqui? Por exemplo, o feijão, que ele estava numa alta, ele caiu, depois ele voltou. O arroz, ele se manteve crescendo. O café, ele estava numa baixa, aumentou em 2017 e caiu. E assim sucessivamente. Vocês conseguem usar o gráfico para analisar esses dados. Certo? Então, vamos, eu vou jogar esse gráfico um pouquinho para baixo aqui. E vamos fazer o próximo gráfico, que é o gráfico de pizza. O gráfico de pizza é um pouco, pessoal que trabalha com ciência de dados aí não gosta muito dele, mas às vezes ele pode ser útil. Por exemplo, eu quero analisar só um item, só um produto, para verificar o percentual de participação desse cara contra ele mesmo. Aí você pode usar um gráfico de pizza, não tem problema. Então, como é que a gente faz? Inserir, gráfico de pizza, esse aqui. Sempre faço ele em branco, então vocês já estão acostumados aí. Outra coisa que eu sempre faço é tirar essa borda em volta aqui, mas depois que eu montar o gráfico, a gente faz isso. Então, tudo que a gente faz com o botão direito aqui do mouse, a gente consegue fazer aqui em cima também. Selecionar dados. Então, como o gráfico de pizza, ele não é ruim a gente colocar vários dados dentro dele, ele fica muito bagunçado, é bom trabalhar com poucos dados. Então, nesse caso, eu vou colocar a laranja, por exemplo, e vou colocar os valores aqui, ó. Quando apertar OK, já está ficando legalzinho. E vamos colocar os rótulos desses dados aqui. Vou falar que são os anos aqui. Quando apertar OK, ele já montou o gráfico para mim, da laranja. Eu posso fazer ele mais bonitinho. Ó. Vamos usar esse outro aqui. Eu vim aqui em Design e já formatei ele legal. Outra coisa também, a gente consegue alterar o esquema de cores, ó, para ele ficar bem bonitinho. Eu costumo usar sempre esse aqui de azul. Não sei também por quê. Eu vou apertar o botão direito em cada eixo aqui e vou adicionar o rótulo. Ele vai aparecer o número para mim. Vamos formatar esse cara aqui em branco. Colocar um pouquinho maior. Só que nesse caso eu não quero o valor desses caras, porque eu já tenho a tabela aqui do lado. Eu quero a participação. Então como é que a gente faz? A gente aperta o botão direito em cima desse rótulo que eu adicionei e vem aqui em formatar rótulo. Tem que jogar eu para lá de novo, eu tô para lá e para cá com a minha cara hoje. A gente vem aqui, ó, clicando no rótulo, a gente consegue mudar para percentagem ou porcentagem. Eu tiro o valor e ele vai aparecer para mim. Esse outro cara sumiu aqui no canto porque eu pintei em branco, então ele sumiu por causa disso. Mas a gente pode mudar aqui a posição desse rótulo. Se eu quero ele mais no centro, se eu quero ele mais externo, mais interno, ou melhor ajuste. Eu geralmente sempre uso esse mais interno aqui para ele ficar encaixadinho dentro da tela. Certo? Então, como é que eu faço para analisar agora todos os produtos? No gráfico de pizza, você não vai conseguir fazer isso. É melhor você fazer um gráfico para cada produto. Dá um pouquinho de trabalho, ou você usa aquela coluna empilhada 100% que eu falei. Certo? Aí fica como dever de casa aí para vocês treinarem. Aqui, ó. Como é que eu tiro essa borda em branco aqui que fica um pouquinho feio o nosso gráfico? Eu clico aqui no canto, eu venho aqui em formatar, eu venho aqui contorno da forma ó, e tiro sem contorno. Aí fica um gráfico mais limpo, ó. Nem parece que tem um gráfico aqui. Certo? Vamos jogar isso para baixo de novo. E agora vamos fazer o próximo gráfico, que é o nosso gráfico de linha. Agora vamos usar esse custo aqui para começar a ver melhor o custo desses produtos por ano. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui em inserir de novo, que é esse gráfico de linhas, em branco de novo. E aqui também é recomendável usar um eixo só para comparação. Por exemplo, eu quero comparar esse produto evoluindo por ano. Se eu colocar vários produtos, vai ficar muito bagunçado, cheio de linha para lá e para cá e não vai entender o que está acontecendo. Então, venho aqui em selecionar dados. Vamos colocar laranja, por exemplo.
a evolução dela aqui. Como tem poucos anos aqui, ficou bem feio o gráfico. Mas imagina se tivesse 10 anos aqui. A gente ia conseguir ver a evolução por tempo desse item. Né? Coloquei o eixo e aqui. Já está pronto o nosso gráfico de linha. Ficou feinho, né? Mas tudo bem. É assim mesmo. Eu quero comparar agora dois produtos. Nesse gráfico a gente já consegue fazer essa comparação. Então vamos adicionar aqui, colocar mais um produto, feijão. Vamos comparar a laranja com o feijão. Então vou adicionar ele aqui, ó. É bem importante, você capturou o nome dele aqui naquele de cima aqui. É bom também fazer certinho e pegar os dados certos. Então o que a gente pode ver? Que por enquanto nada, né? Porque eu não sei qual legenda que é qual, né? Então vamos adicionar essa legenda. Aqui, vamos para a direita. Então, beleza. Então a gente sabe que laranja é o azul e o laranja é o feijão. Ficou ruim, né? Ficou estranho, mas tudo bem. Vamos mudar a cor então aqui para ficar mais fácil de explicar. Ah, perfeito. Laranja é laranja e o amarelo é feijão. Então o que a gente pode ver? Comparando um produto com o outro, a gente vê que quando um cresceu, o outro diminuiu. Quando o outro subiu, o outro abaixou. Por coincidência. Como os dados são reais, por coincidência aconteceu isso. Certo, gente? Então, o gráfico de linhas é usado para a gente ver a evolução por tempo e a gente consegue colocar vários itens juntos para a gente comparar um com o outro no tempo quanto que cresceu. Vamos fazer mais um último gráfico aqui para a gente terminar essa aula, que já está ficando um pouquinho extensa. Vamos fazer agora o gráfico com linhas secundárias. O que é isso? Por exemplo, eu tenho... esse gráfico com linhas secundárias é utilizado quando eu tenho valores muito grandes, muito diferentes um do outro. Por exemplo, eu comparando volume com custo. Nesse caso aqui, ó, o volume está na faixa dos centésimos aqui, né? 150, 500. Agora aqui, ó, o custo está na faixa dos 1000. Então, ó, 314 mil, 700 mil. Então, quando eu montar um gráfico, por exemplo, se eu fizer esse gráfico assim, ó, selecionando esses dados, eu venho aqui e coloco coluna, olha o que acontece. Ficou um pouco estranho, né? Porque ele não soube fazer esse gráfico. Lembra que eu falei, se a gente criar o gráfico selecionando ele dá um pouco de problema? Então vamos fazer o gráfico sem selecionar nada. Cliquei aqui. Então vamos lá. Adicionar aqui, selecionar dados. Vamos colocar laranja. E vamos colocar todos esses caras aqui. E vamos colocar os rótulos dele aqui. Então eu tenho 2 anos 2016, 2017, 2018. Para a gente arrumar isso, a gente pode colocar a descriçãozinha aqui na frente. Ó. Coloquei só para vocês verem. Ó, como esses valores estão muito grandes em comparação com esse outro aqui, o outro até sumiu. A gente não consegue nem analisar mais a produção. Então, por isso é recomendável para isso usar colunas secundárias. Ou eixos secundários, nesse caso, desculpa. Então, vamos arrumar isso aqui. Selecionar dados. Vou aqui, ó, limitar meus dados até esse aqui. Vou fazer o mesmo aqui. Vamos adicionar de novo a laranja. Só que nesse caso, vamos colocar custo. Em vez de laranja, eu vou pegar produção. Aqui. Perfeito. Agora eu tenho produção e custo. Subiu a produção, porque está muito pequeno. O que a gente faz? A gente vem aqui, ó, com o botão direito nela, formatar série de dados e vai ter eixo secundário. Quando a gente clicar nele, o outro vai aparecer. Por quê? Porque o custo foi para cá. Ó. Então a gente está usando o eixo direito para calcular o custo e o eixo esquerdo para calcular o volume. Só que um dado entrou em cima do outro. Subscreveu, não sei se é a palavra certa, mas ele ficou em cima do outro. Então, como é que a gente faz? Aqui é recomendável usar tipos de gráfico diferentes. Porque se você usar barras, os dois, um vai ficar em cima do outro. Ou a gente ajusta aqui, ó, sobreposição. A gente vai mudando aqui para ver até onde ele fica. A gente vai diminuindo, deixando ele mais fininho ou mais grosso. Ou a gente vem aqui com o botão direito e alterar o tipo de gráfico. Aqui ele já vai aparecer para mim. Que tipo de gráfico é cada um? Por exemplo, nesse caso, estou usando coluna agrupada para a produção. E o custo eu posso mudar aqui, ó, para linhas, por exemplo. Então já ficou um pouco melhor de ver. Então, o que a gente sabe aqui? A gente sabe que o custo
está na linha, que é apontado para esse cara aqui, e a produção, o volume, está em colunas. Certo, gente? Então não vou mais me delongar nesse assunto aqui. Vamos deixar para uma próxima aula, porque já ficou um pouco grande essa aula. E se você gostou desse assunto e quer saber mais, pode comentar aqui, comente se gostou ou não. Se você achou legal, deixa o like, compartilha com seus amigos. E muito obrigado. Se não for inscrito, se inscreve aí. Valeu!